Olá, olha nós aqui com a aula número 7 do nosso curso Fundamentos da Fé da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Esse curso ele visa preparar pessoas para fazerem a sua pública profissão de fé, aqueles que já foram batizados na infância, para aqueles que receberam a Cristo recentemente e querem se tornar membros da igreja, e para irmãos que vieram de outras denominações e querem conhecer como os presbiterianos interpretam as doutrinas básicas da fé. Esse não é um curso de aprofundamento doutrinário, mas é um curso de apresentação, de introdução à fé cristã dentro da forma de ver da teologia reformada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Na aula passada, nós falamos sobre Deus o Pai e fizemos uma introdução à doutrina da Trindade. Hoje eu quero falar sobre Jesus Cristo, quem ele é, e um pouco sobre os seus ofícios. E eu quero começar lendo Atos, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, onde a palavra de Deus diz assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O verso 11, que eu não li: "E este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." Esse nome é o nome de Jesus. A Bíblia é muito clara ao afirmar que somente em Cristo e através dele unicamente o homem pode obter a salvação e poder viver com Deus na eternidade. Ninguém chegará ao Pai a não ser por intermédio de Cristo. João, capítulo 14, verso 6, ele diz: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." O único caminho, a única forma do pecador se reconciliar com Deus, experimentar a salvação, é por meio de Jesus Cristo. Não há nenhum outro expediente, não há nenhuma outra forma, não há nenhum outro nome que se possa mencionar na presença de Deus que seja aceito por ele como nosso mediador, como nosso salvador na sua presença. Por quê? Exatamente por causa disso. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você estiver com a sua Bíblia na mão e quiser olhar 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, essa afirmação também é importante, e os alunos da classe de Fundamentos da Fé precisam decorar esse versículo para se lembrar dele nos momentos importantes. "Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se entregou, se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos." Observe o que Paulo fala a Timóteo: há apenas um mediador. Só tem um Deus e só tem um mediador entre os homens e Deus. Esse mediador é Cristo Jesus, homem. Este Jesus se entregou, se deu em resgate por todos, e esse é o testemunho que os cristãos devem oferecer em vários momentos oportunos da sua vida. Cristo é o único mediador. Não existem mediadores. Os santos da Igreja Católica, eles não são co-mediadores. Maria não é co-mediadora ou co-redentora. A palavra de Deus é muito clara em dizer que há apenas um mediador, só um mediador. Sustentar outros mediadores ao lado de Jesus é entrar em contradição com as Escrituras Sagradas. Ou a Bíblia está errada, ou quem oferece outros mediadores estão errados. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus,
que Deus a inspirou, Deus a colocou nas nossas mãos, então o que ela diz é única regra de fé e de conduta para todos nós cristãos. Ele é o único mediador. E os dois textos que nós lemos mencionam que ele é Deus e que ele é homem. Cristo, ou Jesus Cristo, é o Deus homem. Um detalhe interessante, você já reparou na sua Bíblia como que às vezes o nome de Jesus é escrito diferente? Às vezes vem assim, Jesus Cristo. Às vezes vem Jesus de Nazaré. Às vezes vem Cristo Jesus. Às vezes vem Senhor Jesus Cristo. Às vezes vem Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que a Bíblia usa o nome de Jesus, trocando a ordem, é porque ela quer enfatizar um detalhe diferente da sua pessoa. Quando ela fala assim, Cristo Jesus, ela quer enfatizar a sua messianidade, o fato de que ele é o enviado de Deus para a nossa salvação. Quando ela fala Jesus Cristo, ela quer enfatizar a sua humanidade, que o Deus que veio até nós também é o homem que nasceu entre nós. Quando fala assim, nosso Senhor Jesus Cristo, quer enfatizar a nossa obediência a ele e a nossa relação pessoal com ele. Ou quando fala assim, Jesus de Nazaré, quer enfatizar a sua humanidade e o fato de que ele viveu uma vida comum entre nós, uma vida de cidadão. E Nazaré, naquela época, uma cidade bem pequena, até desprezada, ao ponto de Natanael perguntar se pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então, lembre-se de que quando a palavra de Deus inverte a ordem dos nomes de Jesus, é porque quer enfatizar um ou outro aspecto da sua relação conosco. A Bíblia afirma que a humanidade de Jesus Cristo, ela é perfeita. Atos, capítulo 2, versículo 22, você vai encontrar essa afirmação da plena 2, 22. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de ímpios. Então a Bíblia diz que a humanidade de Jesus é perfeita, ele é perfeitamente homem. Romanos capítulo 5, versículo 15, também Paulo afirma a plena humanidade de Jesus. E nós vemos o quanto que Jesus é completamente humano em várias observações da sua pessoa e de como que ele vive e reage a várias situações. Por exemplo, a Bíblia diz que ele sentia fome, ele sentia sede, ele ficava cansado. Naquele episódio da tempestade no Mar da Galileia, a Bíblia diz que ele estava dormindo profundamente de tão cansado que ele estava. Ele sentia sono, ele dormia, ele amava quando ele visitou Lázaro, que já havia morto, e ele se emocionou ao saber que ele estava morto, e ele chorou. As pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Ele sentia ira quando ele viu aquele monte de gente dentro do templo vendendo coisas. Ele pegou um azorraque de cordas, fez um chicote e saiu virando as mesas e batendo nas pessoas. A diferença entre a ira de Jesus e a nossa é que quando ele fica irado, ele não peca. Nós, constantemente, quando ficamos irados, pecamos, fazemos coisas erradas. Ele, naquele momento, a Bíblia diz que a sua ira, ela era motivada pelo zelo em favor da casa de Deus, e não por causa de orgulho, arrogância, soberba e pecados que eram nutridos no seu coração. Ele sentia compaixão, a Bíblia diz que quando ele via as multidões, ele se compadecia delas. Isso está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 2, Mateus, capítulo 8, versículo 24, Mateus, capítulo 26, versículo 26.
E você pode ver também João, capítulo 4, verso 6, João, capítulo 11, versículo 33. Todos esses textos mostram que Jesus sentia fome, sede, cansaço, sono, amor, ira e compaixão. A Bíblia diz que ele também recebia tentações. Ele foi tentado como nós somos tentados, porém ele jamais pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15, é um texto que vale a pena você conferir. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Observa aí. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Todos os tipos de tentação que você e eu recebemos, Jesus recebeu também. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E porque ele permaneceu sem pecado diante de todas as tentações, ele é o nosso sumo sacerdote que pode nos socorrer nas nossas próprias tentações. Do mesmo modo que a Bíblia fala da perfeita humanidade de Jesus, ela também fala da sua perfeita divindade. Ele é chamado de Deus em João 1:1. Lembra aquele único versículo de João que você sabe de cor? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No original grego, a última frase ela está escrita em ordem diferente. Ela não, lá no original não está escrito assim, e o Verbo era Deus. Lá no original está escrito, e Deus era o Verbo, que enfatiza muito mais a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, ele foi tentado em todas as coisas, ele venceu todas as coisas, e ele é também divino. A Bíblia o chama de Filho de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 18, Mateus capítulo 17, versículo 5, João capítulo 9, versículo 35 e 37. Vale a pena conferir essa passagem de João. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 9, versículo 37, 35 e 37. Olha só. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: disse, Senhor, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Você crê no Filho do Homem? Quem ele é? Sou eu, Jesus disse claramente para esse moço aí que havia recuperado a visão. Todos os atributos que a Bíblia diz que o Pai tem, todas as virtudes que Deus tem, as virtudes específicas de Deus, aqueles atributos incomunicáveis que Deus não comunica com a gente, que Deus não compartilha com a gente, você se lembra dos atributos comunicáveis e não comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aquelas virtudes que Deus tem, mas que nós também temos, ele compartilha conosco amor, bondade, misericórdia, compaixão, alegria, a fidelidade, todas essas coisas. Mas também tem os atributos incomunicáveis, aqueles que Deus não compartilha com a gente: onipotência, onipresença, onisciência, infinitude, eternidade sem começo nem fim. A Bíblia atribui a Jesus Cristo todas essas coisas, existência própria. Ele diz em João 5,16 que ele existia antes da fundação do mundo, Hebreus 7,16, imutabilidade, Hebreus 13,8 diz que Jesus é o mesmo eternamente, ele é o mesmo hoje e sempre, ele não muda. A verdade, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade. Apocalipse 3,7 também fala que ele é a verdade. Ele é amor, 1 João 3,16. Ele é santidade, Lucas 1,35, Hebreus 7,26. Ele é eternidade, João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou Deus era o Verbo. Lá no dia da criação, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, Colossenses capítulo 1.
Ele também tem onipresença, Mateus 28, 20. Depois que ele foi assunto ao céu, ele disse: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Efésios 1, 23, ele está conosco sempre. Onisciência, Mateus 9, 4. João 2, 25, olha só que interessante. João 2, 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele nos conhece inteiramente antes de nós falarmos qualquer coisa, porque ele também é onisciente, como o Pai é, como Deus, o Senhor é. Ele é onipotente. Deus me deu toda a autoridade no céu e na terra, Mateus 28, 18. Ele é adorado como Deus, João 5, 23, João 14, 14, João 20, 28, aquele episódio que Tomé pede para colocar o dedo na ferida, e ele diz, põe o dedo, e então Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, palavra que é atribuída a Deus o Pai, e no seu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele realiza milagres em seu próprio nome, Lucas capítulo 5, 24, João 11, 43. Ele tem poder de realizar milagres pelo seu próprio poder. Então, o que é básico e importante você saber sobre Jesus, acima de tudo, é que ele é inteiramente homem e ele é inteiramente Deus. A história da igreja fala vero homem, vero Deus. Ele é veraz, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Qual foi, então, o propósito da encarnação de Cristo? Primeiro, ele veio para revelar a glória do Pai. Nós decoramos sempre João 1:12, mas nos esquecemos de decorar João 1:14. Olha só, João 1:12 você sabe, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aí o verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E João 14, 15, 16, Jesus diz que ele tem de ir para glorificar o Pai e enviar o Consolador, que também há de glorificar tanto ele quanto o Pai. Então, o primeiro propósito da encarnação de Cristo é glorificar o nome de Deus, o nosso Pai. Segundo, ele veio para buscar e salvar o perdido. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu jante na sua casa. Então, quando Jesus tem aquela conversa com Zaqueu, lá em Lucas 19, o versículo 10 termina dizendo que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Perdido como Zaqueu, perdido como Mateus, perdido como eu, como você, como nós, como todas as pessoas que não conhecem a Deus e a Jesus. Ele veio para buscar e salvar o perdido. A 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, é outro texto que você precisa sempre se recordar dele, porque ele diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, para que Jesus veio ao mundo? Jesus veio para salvar os pecadores. Desde quando ele nasceu, ele já nasceu à sombra da cruz. Ele veio para ser crucificado. Ele veio para se entregar por nós àquela cruz e naquela cruz realizar o sacrifício que satisfaria a justiça e a ira de Deus contra o nosso pecado e nos remiria e nos redimiria da nossa condenação, da nossa culpa e do pecado na presença de Deus. Ele veio para isso. Segundo, terceiro, ele veio para servir.
e dar a sua vida em resgate por muito. Marcos capítulo 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio servir, ele veio cuidar de nós. Ele veio realizar a justificação dos pecadores. E ele veio realizar a reconciliação entre Deus e os homens. Quarto, ele veio também para destruir as obras de Satanás. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que está escrito lá. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ele veio destruir as obras do diabo, inclusive na sua própria vida pessoal. Então, ele veio para revelar a glória do Pai. Segundo, ele veio para buscar e salvar o perdido. Terceiro, ele veio para dar e servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E quarto, ele veio para destruir as obras de Satanás. E nessa questão das obras de Satanás, uma passagem bíblica que é muito importante e você precisa conhecer e entender é Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. E a vós outros que estáveis longe, Colossenses 2, 13 a 15. A vós outros que estáveis longe pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos. Como que ele fez isso? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, os mandamentos que nós não conseguíamos obedecer. Ele removeu essa dívida inteiramente, encravando na cruz. O escrito de dívida, nossos pecados, são dívidas que nós acumulamos contra Deus. Jesus cancelou essa dívida, ele cancelou a nossa condenação do nosso pecado, encravando na cruz. Agora, o verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus venceu Satanás na cruz, despojou e triunfou sobre ele. A palavra triunfar aqui, triambel, é uma palavra que era utilizada para falar das marchas que aconteciam em Roma quando um general romano derrotava pelo menos 5.000 soldados no campo de batalha. Ele tinha uma vitória, então ele voltava a Roma e trazia os prisioneiros de guerra, trazia os despojos da guerra para oferecer a César, o imperador. E essa procissão que terminava em frente ao palácio do imperador, em Roma, de frente às escadarias do palácio, César se postava no seu trono lá, no alto da escadaria, então vinha a procissão. Primeiro, vinha todos os despojos da guerra, ouro, prata, pedras preciosas, animais diferentes, gado, tudo isso era trazido a Roma para mostrar para César. Depois dos bens e dos despojos, vinham os soldados derrotados, capturados, eles eram acorrentados e eram expostos perante a população de Roma, o imperador, nus para a vergonha deles. Atrás dos soldados capturados, sobreviventes, vinham os soldados vencedores, machucados, marcados, mas vitoriosos, eles vinham em procissão oferecer aquela vitória para César. E lá atrás, por último, vinha o general. Ele vinha na sua biga romana toda enfeitada para aquela ocasião.
Então ele chegava em frente à escadaria, ele subia a escadaria e recebia de César um bastão de madeira com a águia romana na ponta, mostrando a satisfação do imperador por aquela vitória. Paulo diz que Jesus fez do mesmo jeito que o Satanás. Ele o expôs ao ridículo, à humilhação pública e triunfou, triambel. Ele fez aquela procissão de vitória na presença de Deus e ele fará definitivamente no dia do seu retorno para entregar o reino ao Deus e Pai, conforme está prometido em 1 Coríntios capítulo 15. Cristo nos trouxe o perdão dos nossos pecados, ele cancelou a nossa dívida com Deus e ele expôs ao desprezo o império do diabo. Ele fez tudo isso na cruz. Por isso, todo aquele que confia nele, a sua salvação, tem a vida eterna. O que tem o Filho tem a vida. O que não tem o Filho não tem a vida eterna. Esse é o propósito da encarnação. Glorificar a Deus, buscar e salvar o perdido, servir e dar a sua vida em resgate, destruir as obras de Satanás, cancelar a nossa dívida na presença do nosso Deus. Deixa eu falar um pouco sobre os ofícios de Cristo. Como que é essa mediação de Jesus Cristo entre nós e Deus? Ele faz por meio dos seus ofícios. Como nosso Salvador e Redentor, Cristo tem 3 ofícios. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Como profeta, ele interpreta e revela a palavra de Deus e a vontade de Deus para o seu povo. João 1,18 diz que ele veio revelar a Deus para nós. João 1,14. Hebreus 1 e 2 é outro texto muito importante sobre essa questão do fato de Jesus Cristo ser profeta sobre nós. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Essa é a razão porque nós não cremos em novas revelações. Deus já nos falou pelo Filho. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Deus não tem mais nada a nos revelar, não tem mais nada que ele queria nos revelar, além de Cristo, que é o ponto alto da revelação. Todo o Antigo Testamento olha para frente em direção à vinda de Cristo. Todo o Novo Testamento olha para trás em direção à vinda de Cristo, explicando o porquê ele veio, o que ele fez e o que ele ainda vai fazer na sua volta no último dia. Então ele é o profeta. Ele é aquele que revela a vontade de Deus para nós. Segundo, ele é o sacerdote. E o papel de sacerdócio de Jesus, ele é duplo. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício, e ele é o sacrifício que é oferecido pelo sacerdote. Por isso, Hebreus fala que ele oferece o sacrifício de si mesmo. E esse é o seu papel como mediador. Ele é aquele que nos leva até Deus, ele é aquele que traz Deus até nós, ele é o mediador, ele é o único mediador. Por isso que quando você ora, nós ensinamos que você deve terminar a sua oração em nome de Jesus, porque ela será apresentada a Deus através de Jesus, e a resposta também virá através de Jesus. Ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote da igreja, ele é o representante de Deus entre nós, ele é o elo que nos liga a Deus, ele é quem media as nossas orações até Deus e as respostas de Deus até nós. E toda a Escritura aponta para ele, desde quando Deus vestiu Adão e Eva, usando peles de animais para cobri-los, e ele disse para a mulher, olha, haverá inimizade entre a serpente e o seu descendente, a descendência da serpente e o seu descendente.
Quando ele pede para Abraão oferecer Isaac e um cordeiro, um carneiro aparece lá no último momento. Quando no êxodo de Israel, no meio do deserto, o povo peca contra Deus e as serpentes picam as pessoas, e ele então manda Moisés levantar uma serpente de bronze. Todos que olharem para a serpente serão curados. E Jesus diz, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele é o nosso mediador, ele é o sacerdote, e ele é também a oferta. Ele é o Cordeiro Pascal, diz Paulo em 2 Coríntios. Mas ele também é o Rei. Muitas vezes nós enfatizamos a cruz como o papel onde Cristo se entregou como servo. Mas na cruz também nós vemos Jesus como o rei libertando o seu povo por meio do seu próprio sacrifício. É o rei que se entregou por nós, não foi qualquer um. Era o melhor de Deus, é o Filho de Deus que se entregou por nós. Ele é o rei. Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o rei. Conhecer a Jesus é conhecer o rei. Ele veio primeiro como um cordeiro mudo que se entregou a uma cruz. Mas ele voltará a segunda vez como o leão da tribo de Judá, como o rei. O símbolo da realeza na tribo de Judá era um leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei. Quais são as implicações práticas de conhecer a Jesus e ter a Jesus como nosso Senhor e Salvador? Primeiro, você precisa se arrepender dos seus próprios pecados e aceitar o Evangelho de Jesus e a oferta que ele fez por você naquela cruz, naquele dia da Sexta-feira Santa, que vai ser sexta-feira que vem. Receba a oferta de Jesus naquela cruz por você. Reconheça que foi por você, como aquele publicano lá no templo, em Lucas, capítulo 18, ser propício a mim, pecador. É como se ele estivesse orando, Senhor, que essa oferta que o sacerdote está fazendo aí no altar seja por mim, seja propício a mim, pecador. Segundo, confesse os seus pecados para receber o perdão. Não haverá perdão sem contrição, sem confissão. Não é só confessar da boca para fora, mas é confessar com sinceridade, de coração. Confesse os seus pecados para receber o seu perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Terceiro, confesse a sua fé em Jesus e submeta a ele. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Não negue Jesus, confesse Jesus diante dos homens. Eu fui pastor de uma moça que cantava lá na igreja, levantava as mãos e tudo mais. Mas no sábado seguinte ela ia para as festas mundanas para dançar e tudo mais. E aí as pessoas perguntavam para ela lá na festa, mas você não é crente lá da igreja presbiteriana? Ela diz, não, eu só sou visitante. Mas era mentira, ela era membro comungante, tomava ceia. Submeta-se a Cristo, confesse a Cristo, ande com Jesus, dê testemunho da verdade de Jesus às pessoas. Quarto, seja discípulo do Senhor Jesus, receba o chamado, atenda ao chamado. Essa semana, ouvindo músicas do Paulo Baruch, ele tem uma música de 2016, 2017, que se chama Casa. Assim que eu terminar essa transmissão, eu vou postar a música aí no nosso informativo para o seu enlevo espiritual.
Mas ele diz: eu vim para casa e trouxe amigos, pessoas machucadas e feridas, mas que o receberam e, como eu, ouvi o seu chamado e vieram e responderam sim. Torne-se um discípulo de Jesus. Preste atenção no seu chamado. Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Vem, vem e segue-me. Ele disse para os discípulos. E ele está dizendo para você: vem e segue-me. E por último, proclame o evangelho. Fale de Jesus para as pessoas. Fale do que ele está fazendo na sua vida, na sua alma, das mudanças que ele está fazendo no seu ser. Proclame o evangelho. Fale de Jesus. Proclamar o evangelho não é falar da igreja, não é falar do pastor, é falar de Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. E vamos terminar então essa lição? Tarefa. A tarefa para os alunos dessa classe é decorar 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Já decorou? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Escreva isso num papel. Coloque na sua geladeira para que toda vez que você for pegar alguma coisa na geladeira, você leia e fique guardado aqui na sua memória. Vamos orar? Deus, obrigado por mais essa aula. Abençoe os alunos dessa classe, abençoe todos aqueles que assistiram e aqueles que vão assistir essa aula mais para frente. Que ela seja útil para trazer as pessoas a Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos mais uma transmissão do nosso culto. Hoje seria o culto de ceia, e não teremos ceia hoje. Nós ficamos chateados por causa disso, mas é sempre bom lembrar que na história da igreja houve momentos em que a ceia não era celebrada todos os domingos. Na igreja de Calvino era assim, não porque ele queria. O desejo de Calvino é que a ceia fosse celebrada todo domingo. Ele pediu isso nas ordenanças eclesiásticas que ele apresentou à prefeitura de Genebra em 1541. No entanto, a prefeitura não atendeu, disse que era caro para a prefeitura comprar os elementos da ceia todos os domingos para toda a população da cidade. Naquela época, todo mundo tinha que frequentar os cultos, era obrigado. E então, eles permitiam que a ceia fosse celebrada apenas 4 vezes por ano. Ano Novo, dia 1º de janeiro, na Páscoa, em abril, depois no dia de Pentecoste, em junho, e novamente no Natal, em dezembro. Eram as únicas 4 vezes em que a ceia era celebrada em Genebra. Só um detalhe interessante, Calvino foi expulso de Genebra no dia da ceia, no dia da Páscoa, porque ele disse que não iria celebrar a ceia do jeito que era celebrada em Berna. E lá em Berna era celebrado só 4 vezes ao ano. Ele queria celebrar mais, e porque ele viu que havia tumulto na hora da celebração da ceia, ele disse: eu não vou celebrar a ceia com esse tumulto aqui na igreja. E do púlpito mesmo ele já foi expulso da cidade, ficou 3 anos fora de Genebra até ser chamado de volta. Uma das questões que Calvino discutia era a regularidade da celebração da ceia. Nós estamos impedidos no momento de celebrar a ceia com toda a igreja, e se for celebrar de um por um, nós temos a questão da disseminação do vírus, que é problemático. Agora, embora a ceia deve ser celebrada com frequência, houve momentos da história da igreja protestante e calvinista, em que ela era celebrada apenas 4 vezes por ano. Não sei dizer exatamente quando passou a ser uma vez por mês, mas no início era apenas 4 vezes por ano. O que quer dizer que quando nós tivermos o nosso primeiro culto juntos, que será um culto de celebração e de gratidão, nós teremos a ceia. No entanto, nós vamos ter a palavra. E eu vou retomar hoje à noite as exposições a respeito daquela série sobre perdidos e achados. E se você quiser meditar no texto de hoje à noite,
será João, capítulo 20, do verso 1 ao verso 10. Eu quero expor a palavra para os irmãos hoje, falando sobre o impacto da ressurreição. Deus abençoe a todos, tenham um domingo de paz e um almoço agradável na presença do Senhor. Amém, irmãos.